Como era a vida nos feudos medievais? Nesse vídeo vou trazer tudo sobre os feudos, como era a vida deles, o que eles faziam, como era a rotina que eles tinham estabelecido, desde os nobres até os plebeus. Então fique no vídeo e assista até o final. Tentei trazer esse vídeo o mais simples e didático possível para vocês, beleza? Sem mais enrolação, quem vos fala é Guilherme Braz e eu trago para vocês feudos medievais. Como sempre, primeiro temos que falar do início, né? Como que surgiu os feudos medievais. Não podemos falar já lá na frente como era a rotina de cada um, o que eles faziam, sem primeiro explicar como surgiu os feudos medievais. Então, o que era o feudo ou o feudalismo, né? Então, justamente o feudalismo começou com a queda do grande Império Romano. Na verdade, é que é o alicerce da civilização para a época eram os romanos, né? Mesmo com os pontos negativos que eles tinham, eles regiam uma função muito importante na civilização, na sociedade da época. Eles foram fundamentais para a civilização, organização, etc. Todo mundo tinha uma ordem, uma lei, onde eles levavam o império deles, onde eles se expandiam, tinha lei, ordem, tinha organização. Não era mil maravilhas, mas também não era um caos. Com tudo isso dito, primeiro, por que os romanos caíram, né? A queda do Império Romano foi por muitos fatores, como a corrupção e a estagnação de poder, porque eles não tinham mais para onde expandir, não conseguiam mais expandir por conta da corrupção, e assim eles foram tendo várias invasões e não conseguiam mais manter o poder, não conseguiam mais ter uma administração daquele grande império que eles tinham, eles não conseguiam administrar, tanto que eles fizeram uma divisão, né, do oeste e leste, dividiram o império no meio para cada um governar um lado, e mesmo assim ainda não deu certo, porque acabou tendo a queda do Império Romano no ocidente. E outra também, que os imperadores não conseguiam se manter no poder mais, entendeu? Eles tinham tanta coisa para fazer que eles não conseguiam, as pessoas reclamavam e eles iam saíam, morriam e etc. E com essa fragilidade do Império Romano, acabou tendo várias invasões dos povos germânicos, como os francos, saxões, vândalos, suevos e os visigodos, que eles já chegaram dando chute na porta sem querer saber de nada, invadindo cidade, eles saqueavam, matavam. Então as pessoas tinham duas opções: ou elas continuavam na cidade e esperavam ela ser invadida e acabarem morrendo, ou a outra alternativa era eles fugirem da cidade e procurarem um novo lugar para viver. Logo, a alternativa foram fugir para os campos, só com a roupa do corpo, sem nada. E eles, precisando sobreviver, foram para as fazendas dos romanos ricos, chamadas de vilas romanas. E assim os senhores daquelas terras faziam um trato de eles ficarem e trabalharem. E em troca eles podiam ficar na terra, e esse contrato era chamado de colonatos. E como os germânicos também tinham feito invasões e etc., eles também tinham um contrato parecido, só que verbal, com os cidadãos deles, que era chamado de comitatus. Era um contrato no clã deles que fazia que as pessoas abaixo do líder tribal tinham que fazer de tudo para garantir o poder do líder tribal. Eles tinham uma obrigação de manter o líder no poder. Então, depois de muitas invasões dos germânicos nos territórios romanos, houve uma mistura desses contratos e que deu origem ao famoso sistema feudal. E esses comitatos deu origem aos condados, que eram pequenas porções de terras, e assim formando as hierarquias, tinham os reinos, ducados, condados e os baronatos. Com tudo isso dito, temos que esclarecer o propósito desde o início de todos os povos europeus. Era o mesmo: reconstruir o Império Romano novamente, trazer a ordem novamente, fazer um grande império, e o primeiro a tentar foram os francos, com o Império Carolíngio, que começou com Carlos Martel e mais tarde por seu neto, o famoso Carlos Magno. E como eu disse, eles queriam se unificar novamente, e todos buscavam isso através de conquistas de terras, ou seja, pela força ou acordos, surgindo assim vassalagens. Por exemplo, o Sucerano, ele acabava conquistando mais terras, mais condados, assim formando vários feudos, tendo vários feudos à sua posse. E para ele continuar essa sucessão de conquistas, ele precisava de alguém administrando aqueles feudos que ele tinha, porque ele não conseguia mais dar conta daqueles feudos. Ou seja, ele era um sucerano, ele não era mais só um líder
líder de terra ali, ele não era só um líder de feudo, ele tinha vários feudos. Então assim surgiu os vassalos, ele pegava os nobres e dava a ele essas terras que ele tinha e fazia um acordo de proteção mútua. Ou seja, ele dava a terra para alguém administrar em seu lugar e essa pessoa em obrigação dava sua lealdade, soldados e uma parte da produção da terra, assim formando a base do feudalismo, indo do suzerano, ou agora como dono de muitas terras, nomeado rei, estava no topo dessa hierarquia, e indo até o camponês. Assim como a grande expansão do Império Franco, o feudalismo se espalhou por toda a Europa. Pronto, essa é a introdução. Sei que é longo, mas consegui deixar o mais didático possível, beleza? Mas agora, como era a vida dentro de um feudo, já que sabemos como que surgiu o feudo, como era a vida dentro desses feudos. Beleza, então no feudo tinha 3 classes principais. A primeira era o senhor feudal. Ele tinha a obrigação de fazer a administração do seu feudo para fazer dele o feudo mais produtivo e seguro, melhorando as plantações e produções do feudo e também as fortificações, levando em consideração também que ele tinha que preparar a sua máquina de guerra, que é um soldado, suas armas e etc. Mas não só isso, ele era convocado para as guerras constantemente do seu rei. Então ele tinha que estar o tempo todo melhorando as suas habilidades de combate, participando de torneios e caçadas com os cavaleiros, que eram nobres guerreiros que eram pagos pelo senhor feudal para ficar no seu feudo para sua proteção. Agora também tinha o clérigo. Esses viviam nos mosteiros. Eram nobres que renunciavam todos os seus títulos e posses e fazia parte de um monastério. Ele era zerado de tudo e lá ele era regrado o dia todo com vários serviços para fazer. Depois de limpar o monastério, ajudar a fazer cópias de livros, mas tudo dentro do limite do monastério, pois eles não podiam sair dali nunca mais. E por último tinha o pior, que ficava abaixo de todos, né? Era o camponês. Esses eram mais sofridos, eram a base desse sistema. A troca era o camponês pagar com seu serviço ao suzerano e em troca o nobre emprestava a ele um lugar para ele morar. Ele deixava ele fazer a sua hortinha para ele comer. Só que lembrando que ele emprestava, ele não dava. Ou seja, parou de trabalhar, não consegue mais trabalhar, ele tinha que morar em outro lugar, ele tinha que sair dali. E também essas hortas que eles faziam para a família dele, o nobre também pegava metade dessa plantação. Nem 100% dessa plantação podia ficar com o plebeu. Tinha que ir para o nobre também. E também outra regra muito doida também era que se houvesse um casamento entre o nobre no feudo, o camponês tinha que pagar também. Ou seja, fazendo com que o camponês não tivesse nada. Era trabalho, trabalho, trabalho. E se sobrasse alguma coisinha, o nobre arranjava um jeito de pegar aquilo que sobrou do camponês. Fala pessoal, você que chegou no final desse vídeo, você é massa, cara. E eu peço a você ainda que se inscreva e curte o vídeo, beleza? Vou tentar trazer mais vídeos na semana. Tô tentando trazer aí 2 vídeos na semana. Acho que vou postar nos sábados e um no meio da semana aí. Não sei se eu vou postar terça ou quinta, mas eu vou postar um na semana e um no final de semana, beleza? Além dos shorts que eu faço aí no canal, que é praticamente todo dia. Quem quiser assistir aí, tá aí, beleza? Agradeço você muito por ter chegado aqui. Desculpa aí pelo meu microfone, tá meio falhadinho aí, mas já tô resolvendo isso aí. Daqui a pouco vai chegar um microfone aí que eu encomendei, beleza? Espero ter esclarecido o máximo possível esse vídeo, deixado ele mais didático, beleza? Mais simples também. E é isso aí. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo.